Vamos lá, coletiva do técnico Renato Gaúcho depois da derrota contra o Flamengo. Coletiva comentada, teve bastante coisa nessa coletiva pra gente falar aqui. Então vamos embora, vamos dar play. Boa noite, gente. Vamos dar início à entrevista do técnico Renato. Renato, Pedro Henrique Carvalho da Band News FM, boa noite. Jogo muito truncado, né? A gente viu a todo momento a bola sendo disputada em cada centímetro de grama. Queria que você avaliasse um pouco do que foi o jogo de hoje, você voltando a utilizar ali 5 defensores, pelo menos uma linha de 5, né? Como foi na Copa do Mundo de Clubes. E, além dessa análise do jogo, por que o Fluminense criou pouco, na minha opinião, dentro das circunstâncias. Queria que você falasse também do John Kennedy, que pôde ter o seu contato restabelecido com a torcida do Fluminense. Obrigado. Você falou bem, né? Boa noite a todos. Um jogo bastante truncado. Taticamente, a minha equipe fez uma partida muito boa mesmo. Vale ali, tá? Vale o detalhe, assim. Taticamente, a partida foi muito boa. Se ele considera isso, ele considera que o segundo tempo o objetivo era segurar o empate mesmo. Porque o primeiro tempo, concordo, taticamente o Fluminense foi muito bem, e o que faz o Fluminense ter chance de ganhar o jogo, ter sido um pouco melhor que o Flamengo no primeiro tempo, é porque taticamente estava muito bem. Aí você colocou bem, nós criamos pouco, mas o Flamengo também criou pouco. Então, chances claras mesmo de gol, ninguém havia tido. Ninguém teve chance clara de gol no jogo. E a gente, de novo, uma falha nossa. Para não dizer que ninguém teve chance clara de gol, teve uma cabeçada muito perigosa do Flamengo, teve mais assim, chance criada mesmo por baixo, muito pouco. A gente acabou tomando gol no final. Essa desatenção que a gente teve também no primeiro tempo do jogo contra o Cruzeiro, nós pagamos caro. E hoje, mais uma vez, infelizmente, o jogo estava bem controlado, disputado. Qualquer uma das equipes poderia ter ganho o jogo de 1-0, o Flamengo ganhou, o Fluminense poderia ter ganho, o jogo poderia ter terminado 0-0. Um clássico foi bastante disputado, mas infelizmente nós tomamos esse gol no final. E o John Kennedy está de volta. Ele falei com ele antes mesmo de ele voltar para o clube, e falou que veio para nos ajudar, então as oportunidades vão aparecer. É mais uma opção que eu ganho. Boa noite, Renato. Lucas Ribeiro, do Jornal Globo. Você fez 7 mudanças no time principal, e além da volta do esquema com 3 zagueiros. Essas mudanças foram mais por opção técnica, desgaste físico por conta do calendário. Se puder falar também da questão do Cano, porque ele não foi relacionado. Mas você já fez a pergunta e praticamente respondeu, né? É o campeonato, é o calendário. Nós estamos jogando a cada 3 dias, praticamente uma decisão. E você tem que colocar aí na matéria, é o seguinte, que eu vou te ajudar na tua matéria. Eu já vi a coletiva, né? Eu vi a coletiva ao vivo, mas eu vejo prestando bem menos atenção do que eu vejo prestando aqui pra esse vídeo. O Renato tem um quê? Galera, talvez o chat, né, os comentários aí me ajudem, mas tenho quase certeza que é Muricy Ramalho que fala isso. Que dia que ele sabe que ele tá meio mal ali, tipo, perdeu e etc. Ele já entrava, eu tô em dúvida se era Muricy ou Luxemburgo que fazia isso. Já sentava ali pra dar a coletiva, o primeiro que vinha ele já ia de voadora. Porque aí todo mundo que vem depois, ele... Opa, peraí, deixa eu, né, segurar. E o Renato é um cara... Eu fiz pouca pergunta pro Renato ainda, né? Mas é um daqueles treinadores que eu tô assistindo bastante a coletiva, percebendo bastante, porque eu já me interessava desde a época do Grêmio. É o cara que você tem que ser o mais objetivo na pergunta possível. Porque assim, aí... Minha visão, tá? Acho que vocês perceberam a mesma coisa. O que eu não lembro agora quem era o repórter necessariamente, mas o que o repórter queria é que o Renato fosse especificamente em cada um dos jogadores que ele mudou, Samuel Xavier, a entrada do Guga, a entrada do Ignacio, a entrada do Bernal, a entrada do Everaldo, etc. E fosse listando, ó, o Everaldo entrou porque o Germancano saiu pra fazer isso e assim, o fulano entrou porque não sei o que... E aí, só que como não foi direto no ponto... E eu já errei fazendo pergunta assim pra ele lá em BH, depois da derrota pro Atlético Mineiro, a frase do Thiago Silva. O Thiago Silva tinha dado uma declaração logo depois do jogo muito forte. Eu não tive tempo de ouvir, porque a gente desce correndo pra coletiva, ainda mais eu que monto equipamento, câmera, testo o som e tal. Quando eu vi só uma partezinha da fala do Thiago. Achei que era aquilo, enfim, ele deu uma floreada ali, meteu o pé depois, né, pela tangente, e eu não sabia qual era a declaração mais importante. E aí, nesse caso aí, ele vai falar disso. Ele vai falar sobre cansaço, ele vai falar sobre Mundial de novo, não vai explicar nenhum deles. Assim. Fluminense, Flamengo, Botafogo e Palmeiras foram para o Mundial. O Fluminense foi o último clube que saiu do Mundial. Todos os clubes que ficaram no Brasil tiveram férias. Fizeram uma pré-temporada. Estão descansados. A gente vem no tiroteio.
A gente vem numa pegada forte. Não tem como colocar uma equipe, a mesma equipe, a cada 3 dias. Os jogadores querem jogar, vão entrar e o adversário vai atropelar a gente. E outro exemplo que eu vou te dar, que não tem nada a ver, mas vou dar exemplo, é o Cruzeiro hoje. O Cruzeiro ficou, fez pré-temporada, eu acho que fez o 3º jogo hoje, havia feito 2 jogos, fez um contra a gente, deve ter feito um outro, mudou meio time. E ficou aqui. E aí eu te pergunto, será que os treinadores estão errados em poupar os jogadores? Por isso que a gente tem 30 e poucos jogadores. Aí, assim, eu entendo e eu concordo com o que o Renato tá falando, né? Mas parece... Lembra quando o André deu uma entrevista depois que eles acho que são eliminados na semifinal do Carioca? Aí o André dá uma entrevista na saída de campo e pergunta assim, vocês estão muito mal em clássico, não sei o que, não, André, mas tem que dizer aí que a gente é campeão da Recopa também, da Libertadores. E a impressão que dá é que o Renato, em toda pergunta, ele quer que ele levante a mão e fale assim, Renato, vocês ficaram até o final na Recopa, no coisa, vocês estão muito cansados, etc. Mas me explica aqui, qual gel que você usa no campo? Toda pergunta tem que vir com esse aditivo ali da parada. Óbvio que uma pergunta sobre mudar tantos jogadores faz sentido, e é óbvio que o repórter está perguntando se alguma dessas mudanças foi por questão técnica, necessariamente. E teve, né? Por isso que eu falo para você, para o jogador estar preparado. Por isso que eu falo que as oportunidades vão aparecer, ninguém pode reclamar. Então é com eles. E eu fiquei muito satisfeito com a minha equipe hoje dentro do campo. Tirando o lance do gol, volto a repetir, taticamente a gente fez uma partida muito boa. Nós jogamos contra um adversário que com certeza briga pelo título, está sempre na ponta de cima da tabela. E você vai ver as finalizações, o Flamengo não criou mais do que a gente. Praticamente foi um jogo parelho. O Flamengo teve mais a bola, mas chances mesmo de gol foram criadas pouco de ambas as partes. E o Flamengo conseguiu, em uma falha nossa, fazer o gol e nos vencer. É lógico que o que interessa no futebol é o resultado. Então, se você for ver, eu concordo sempre todos os jogos, os clubes têm, por exemplo, 3 competições. Hoje nós estamos falando de Campeonato Brasileiro. E os clubes que ficaram aqui estão poupando jogadores. Por quê e como que eu não vou poupar? A não ser que eu não pense, e eu sou pago para pensar, coloco a mesma equipe toda hora para dentro do campo e começo a perder os jogadores por lesão muscular. Então, mais uma vez eu falo, clubes que não viajaram, tiveram férias, fizeram pré-temporada e estão poupando jogadores. Bom, aí você põe na balança. Se eu estou certo ou se eu estou errado. Nesse ponto eu não critico. Mas a tua pergunta foi muito bem válida. Boa noite, Rafael Siqueira, do Jornada Catel 1902. Queria te perguntar a respeito de um jogador que não estava disponível hoje, mas que já foi muito importante para o clube, que é o Paulo Henrique Ganso. Ele foi para a Copa do Mundo com condições de jogo, aparentemente, jogou poucos minutos, e você agora está usando esquemas com 3 volantes, com 5 defensores, em que você não usa um jogador exatamente nas características do Ganso. Então eu queria escutar de você. O que é que você pensa a respeito do momento atual do Ganso, como que você enxerga que ele está fisicamente, tecnicamente, e o que é que você enxerga que ele pode agregar, que como ele pode ser útil aos esquemas que você bota no campo de agora até o final do ano. Obrigado. Enfim, quem já assistiu a coletiva já sabia dessa parte, né? Vamos lá, deixa eu até botar o áudio aqui um pouco mais alto, porque a assessoria do Fluminense vai falar alguma coisa aqui agora. Não, é isso que eu ia falar para ele. É isso que... Pô. Não, sim, mas aí você não pode fazer uma Não, dá o microfone para ele. Dá o microfone para ele. Deixa eu falar. Eu vou te ajudar, calma. A tua pergunta, eu vou falar sobre o Ganso. O Ganso é um jogador importante, nosso grupo é um dos... Eu vou travar aqui porque depois eu vou comentar sobre a resposta do Renato. Assim, vamos lá, tá? E eu falo isso tranquilamente porque, apesar de ser do dono do Jornada, né, um dos sócios do Jornada, não trato normalmente dessa maneira. Não existe, né, e eu vou buscar, na verdade, a gente tá tentando descobrir isso daí, não existe o Rafael ser interrompido pelo assessor de imprensa. Esse era o assessor de imprensa do Fluminense, o Joãozinho, o João Pinheiro, que inclusive sempre lidou muito bem com a gente, nunca teve bronca nenhuma com a gente aqui no Jornada e tal. Enfim, tem uma outra ali que você tá ali na questão, mas é questão de trabalho mesmo, mas assim, nunca teve nenhuma bronca e me estranhou muito isso, cara. Porque a pergunta do Rafael, você pode dizer, tá? E aí eu, como chefe, ainda mais posso fazer a avaliação se a pergunta foi boa ou foi ruim. E obviamente não é ético ficar aqui falando, não falo da pergunta nem dos outros, quanto mais ficar falando se a pergunta merda, pergunta boa. Eu não faria essa pergunta, eu iria para um outro lado, mas se fosse para eu fazer, eu tava lá embaixo, né? E não era isso. Agora, você pode fazer uma avaliação se a pergunta é boa, se a pergunta é ruim, para um pós-jogo e tal. Agora, como assessoria, a pergunta do Rafael é muito clara. O Renato tá jogando num esquema hoje que não comporta o Ganso.
né? 3-5-2, normalmente não tem o Ganso ali, esse 3-5-2. Ele joga com 3 volantes. E aí? O que vai fazer? O Ganso é Gente, o Ganso é pauta. O Ganso é... Perguntaram depois do Lavega e do Lescano. Quem que é mais importante, entre aspas, pro Fluminense pra estar na entrevista coletiva? O Ganso ou o Lescano e o Lavega? A gente vai falar aqui, tá na thumb, inclusive, Lescano e Lavega. Então, assim, é meio óbvio. E o Rafael abre a pergunta, e passa pra resposta do Renato aqui. A pergunta começa assim, ó. Ele foi disponível hoje, da KTO 1902. Queria te perguntar a respeito de um jogador que não estava disponível hoje, mas que já foi muito importante para o clube, que é o Paulo Henrique Ganso. É isso. O jogador não estava disponível hoje, mas já foi muito importante para o clube. E aí? O que você está pensando para o Ganso ao longo da temporada? Porque o Ganso está lesionado agora. Que como ele... E aí o assessor interrompe para dizer, o Ganso teve uma lesão, não sei se você sabe. Ué, o Ganso teve uma lesão, porque qual é o medo de uma pergunta sobre o Ganso? Né? Aí começa a me despertar uma dúvida aí, né? Sabe? E essa lesão? Teve lesão mesmo. Né? O Ganso ia ser titular na quinta-feira. A gente do Jornada trouxe essa informação. Mas peraí, qual o desespero de não poder perguntar sobre o Ganso na coletiva? Alguém tem que falar, ué. Não, sim, mas aí você... Deixa eu falar. Eu vou te ajudar, calma. A tua pergunta, eu vou falar sobre o Ganso. O Ganso é um jogador importante no nosso grupo. É um dos líderes do grupo. Eu converso bastante com ele. Muita gente falou que eu tive um problema com ele na Copa do Mundo. Não teve problema nenhum. Não foi nem muita gente, né? Foi exatamente o jornalista Pedro Ivo, da ESPN, que deu isso como informação, né? Não teve problema nenhum. O Ganso não está sendo relacionado porque ele está machucado. Mas aí é onde o Renato porque a pergunta começa falando, ele não estava disponível hoje. Não tem mistério nisso. O Cano tem um mistério. O Cano tem, o Ganso não. O Ganso não estava sendo relacionado porque está machucado, beleza. Se ele não estiver sendo machucado, como que ele pensa em utilizar o Ganso? Fez exame, deu quase grau 1. Deu quase grau 1 é complicado também, né? Quase grau 1 é quase com gripe também, quase com febre. Quase ou deu grau 1, lesão muscular? Você não sabe, mas então eu vou falar agora. Ele estava escalado para jogar contra o Cruzeiro. A gente sabia porque a gente que deu essa informação. A gente, jornada, né? A gente que deu essa informação. O Renato não sabe, mas a gente que deu essa informação. Na véspera ele sentiu a perna, fez o exame, constatou a lesão. Então, por isso que ele não está. Simplesmente porque ele está machucado. E no jogo contra o Cruzeiro ele iria jogar. Pronto. Agora você devia ter tido essa informação, né? Aí que ele está machucado. Se perde completamente. Não, você foi sim. Foi. Você perguntou o que ele representa no grupo. Eu estou educadamente te respondendo a pergunta. Pedi para devolver o microfone. Você pode se manifestar de novo. Eu estou respondendo. Você fez metade da pergunta que eu estou te respondendo e a outra metade você não sabia que ele estava machucado. Sabia, pô. Sabia sim. Então você procura ouvir de novo a pergunta que você fez para mim. Não vou fazer isso aqui com vocês, que vocês podem voltar no YouTube, né? Aí você vai ver que você pisou na bola, então. Boa noite, Renato. Eu sou um forte da Central Fluminense. E aí deixo claro aqui, tá, também, nesse ponto. Eu, pelo menos, não perguntaria sobre o Ganso, assim, logo no pós-jogo. Mas a pergunta é pertinente, né, gente? Tem uma notícia de que o cara brigou com outro. Isso já era lá atrás, já faz um mês. Ninguém perguntou sobre o Ganso sobre isso depois. Aí tem uma notícia, que aí esse é o principal pra gerar a pergunta. Pô, porque o camisa 10 do time tá lesionado e há um bom tempo que tá jogando num esquema, passou o Mundial inteiro jogando num esquema que não comporta o camisa 10 do time. E aí, beleza, qual que é a tua pretensão de usar o camisa 10 do time? Ah, mas ele tá lesionado hoje, por isso que ele não jogou. Exato, por isso que eu tô perguntando pra temporada, e não era pra hoje. Durante o Mundial, você começou a usar o esquema com 3 zagueiros e o Fluminense fez bons jogos defensivos. Hoje você entrou com 3 zagueiros e, como você mesmo disse, apesar da derrota, você deu poucas chances ao adversário. Mas em alguns momentos é possível observar que o Flu perde um pouco do poder ofensivo. Queria saber como você acha que pode encontrar um equilíbrio quando utilizar os 3 zagueiros. Eu acho crucial essa pergunta aí. Era essa mais ou menos a que eu faria, inclusive. Essa aí eu não acabei não ouvindo na hora ao vivo, porque eu perdi o fone ali na hora, né? O retorno do fone. Mas é o cobertor curto que eu falei na minha análise pós-jogo, né? Sim, o equilíbrio a gente tem que ter, a gente sempre procura, mas aí tem outro lado da moeda também. Muitas vezes eu exponho o meu time, crio e sofro lá atrás. Exatamente. Como fazer isso? Essa é a pergunta. Como fazer isso com esse elenco? Precisa de contratação? Precisa de mais treino? Precisa do desempenho melhor dos jogadores que estão em campo?
Aí isso o Renato tem que responder. Então você falou bem, tem que ter esse meio equilíbrio, mas é o que eu falei hoje. Hoje a gente criou realmente pouco. Contra o Cruzeiro, por exemplo, no segundo tempo nós criamos muitas situações de gol, com 2 zagueiros, obviamente. Com 2 zagueiros e com 2-0. O Cruzeiro diminuiu muito o ímpeto de ataque, então você pode expor mais o time, né? Mas hoje, tomamos 2 gols. Hoje a gente não sofreu defensivamente. Não criamos todo, mas tem que ter esse meio termo, sim. A gente tem que achar esse meio termo. Até porque nos últimos 2 jogos nós enfrentamos 2 equipes que estão brigando pelo título. Né? 2 equipes que estão na parte de cima da tabela. Mas esse equilíbrio a gente precisa encontrar. A gente precisa dar mínimo de chance para o nosso adversário de fazer o gol, como a gente fez hoje. Mas a gente precisa criar mais lá na frente, sem dúvida alguma. Mas muitas das vezes também são as características dos jogadores. Mas... Aí, ó. Essa parte eu não tinha ouvido. O Renato dá 3 minutos de resposta à água com salsicha repetindo a mesma coisa pra dar uma pista aqui. Sem dúvida alguma. Mas muitas das vezes também são as características dos jogadores. Mas esse meio termo eu procuro sempre. Característica dos jogadores. Aí tá falando de qualidade técnica? Porque só da característica ele tem. Ele tem ponta de velocidade, ele tem ponta de marcação, ele tem ponta de drible, ele tem ponta de tudo quanto é coisa. Ele não tem meia. Tá faltando meia. Treiná-los para que a gente esteja forte lá atrás, defensivamente, e que a gente possa criar. Na Copa do Mundo foi assim. Nós não damos muita chance ao nosso adversário e criávamos. É esse que... É complicado porque o adversário era mais forte, né? Mas assim, o Fábio fez grandes defesas na Copa, né? E a gente não foi um massacre em todo o jogo. Livre que a gente precisa. Renato, boa noite. Marcos Eduardo, do canal Gato Mestre. Sem dúvidas, Varas irá fazer muita falta. Você está vendo no mercado e com o presidente Mário Bittencourt algum jogador da base? Obrigado. O Ares, lógico que ele vai fazer falta. Nós ficamos felizes e tristes com a ida dele. Tristes por ele nos deixar e felizes porque ele realizou um sonho que ele tinha na cabeça. Mas agora não adianta a gente ficar se lamentando. Ele foi embora, a gente está buscando, a gente está sempre de olho na base também, mas nessas horas é muito difícil encontrar um jogador à altura do Ares, na base, entendeu? Porque o jogador da base tem que ser lapidado, tem que ser preparado, porque a gente não pode queimar nenhum garoto. Nós já estamos lapidando os que estão aqui com a gente. Tenho conversado bastante com o presidente, trocado algumas ideias com ele sobre reforços, mas aí sempre cai naquela dificuldade financeira. Já é difícil você encontrar um jogador. Quando encontra, foge do patamar do Fluminense. Será que ele tá falando do Rinestrosa aí também, né? Quando se encontra. Você vê que muitos clubes querem muitas vezes contratar, é o que a gente vê por aí, e é difícil encontrar jogadores. E os clubes que têm dinheiro, é lógico que estão sempre na nossa frente. Renato, a última aqui para encerrar. Esses clubes que têm dinheiro são poucos também, né? Bom lembrar. Poucos já arrecadaram tanto igual o Fluminense nos últimos anos. A gente tá falando muito mais dos clubes que têm um investimento de um dono, etc. Você vai se resumir pouco aí, porque nem o Galo tá nessa conta aí mais. Você vai resumir a Flamengo, Palmeiras, que tem investimento por si só, né? E Botafogo, Cruzeiro e se muito Bahia. Esqueci de algum? Acho que não, né? Chegam tão na frente assim, né? Flamengo não disputa a contratação com o Fluminense na maioria das vezes, né? Renato, boa noite. Marcelo Neves, Clubesport.com. Um pouco na linha da pergunta do companheiro sobre a busca por opções. Hoje você não teve o Ganso, hoje você não vai ter mais o Arias. Ele falou muito sobre a base, só que tem um jogador meio campista no elenco que é o Lescano. E aí eu queria te perguntar, até para saber um posicionamento seu de o que está faltando para o Lescano ganhar mais oportunidade. Você acompanha o treino, a gente não, então queria tirar essa dúvida de por que falta o Lescano ganhar mais oportunidade. Quando eu cheguei aqui no Fluminense, tanto o Lescano quanto o Lavega estavam bem abaixo dos demais jogadores. São jogadores que chegaram, jogadores estrangeiros que precisam de uma adaptação. Procuro corrigi-los praticamente todos os dias. E eu lembro que quando eu cheguei não tive essa conversa com o presidente. Falei, eu não vou usar esses 2 jogadores a princípio, porque eu preciso corrigir eles. Eles precisam se adaptar melhor. Porque no momento que eu colocar eles para dentro do campo, eles vão ser cobrados e eles não estão prontos para darem a resposta. Ou seja, esse é o modo Renato... Não um Renato paizão, né? Mas é um Renato chamando a responsabilidade para cima dele, né? Tipo, ele atrai para ele a crítica de não colocar o Lescano em campo, que poderia ser uma crítica ao Lescano, por exemplo, por estar em campo jogando mal, né? Então, aos pouquinhos, vão receber também as oportunidades deles.
e aí que estão bem mais adaptados, já sabem da maneira que a gente trabalha, conhecem bem os colegas deles. E aí, no momento que aparecerem as oportunidades, é com eles. Bem, acabou o coletivo. E eu acho, sobre Lescano e Lavega, eu acho importante falar o seguinte. Minha avaliação baseada no que eu vejo do Fluminense. Lescano e Lavega foram contratados pro Fluminense com contratos longos, porque a probabilidade deles jogarem nesse ano era pequena para poder desenvolver. E quando a galera fala adaptação... Gente, não é só adaptação à língua, a sair para treinar. Não é futebol brasileiro, gente. A quantidade... Sabe quantos jogos o Lescano jogou no ano passado? Só para vocês terem uma noção. O Lescano jogou no ano passado inteiro. O cara era titular do Libertad. Melhor meia do Campeonato Paraguaio. Ou seja, jogava, tá? O cara jogou 36 jogos, pô. 36 jogos no ano passado. Sabe quantos jogos o Libertad jogou na temporada 2024? 61 jogos. O Libertad. Isso que jogou Libertadores, jogou Sul-Americana, jogou coisa pra cacete. O Fluminense foi eliminado de uma cacetada de torneio cedo, tá? Caindo relativamente cedo. O Fluminense tem, neste momento, nesta temporada, só pra comparar, nessa temporada a gente tá em tudo ainda e foi até a final do Carioca. Nessa temporada, a gente tá falando do Libertad o ano inteiro, jogou 61, o Lescano jogou 30, metade desse aí, 33, né, que eu falei 36. Nesta temporada, o Fluminense já jogou 44. A gente tá dia 21 de julho, pô. Inclusive é aniversário do Fluminense hoje, né? A gente tá dia 21 de julho. Nesta temporada, o Fluminense já jogou 44. O Libertad jogou 61 o ano passado inteiro. Faltam 17 pro Fluminense empatar. Só nessa temporada o Fluminense já jogou mais jogos do que o Lescano jogou na temporada passada inteira. Ele jogou. Então, assim, é meio óbvio que o cara... E outra, vamos lá também, né? O Lescano, ano passado, jogava contra, né? Eu vou ler aqui 3 times sortidos. General Cavadeiro, Taquari, Esportivo Trinidense, 2 de Maio, Esportivo Ameliano, Deportivo Santani, Encarnação. Campeonato Paraguaio é um campeonato muito frágil, gente. É um campeonato de 12 times. É um campeonato carioca. Então calma lá também, assim, né? É óbvio que tem essa transformação pro jogador. Por outro lado, que eu sempre bato na tecla. O Lescano e o Lavega, eu vou ficar no Lescano aqui com o substituto do Arias, ele era para ter sido contratado em janeiro do ano passado, em dezembro do ano retrasado. Quando ganhou a Libertadores, tinha dinheiro, tinha moral, era hora de ter ido no mercado buscar jogadores assim. Inclusive o próprio Lescano, talvez. Só que não. O treinador que estava na época, o Diniz, e o presidente Mário Bittencourt, porque ele joga na conta do Diniz isso o tempo todo. Eu não admito que ele joga isso só na conta do Diniz, porque o treinador na época decidiu que o foco era esse. Não, quem assina foi o Mário. O Mário decidiu junto com o treinador que era importante contratar Davi Terãs, de quase 30 anos, gastando uma bala, 14, 15 milhões de reais. Era importante o Fluminense naquele momento ir buscar o Douglas Costa. Era importante o Fluminense naquele momento buscar o Gabriel Pires. Era importante que o Fluminense buscasse... Não, trouxe jogador jovem sim. Trouxe por empréstimo o Marquinhos, com um valor ali que a gente sabia que não ia comprar. Se o Marquinhos tivesse voado no ano passado, o Marquinhos estava indo embora e estava jogando no Arsenal agora. Não estava no Cruzeiro, estava no Arsenal. Mas aqui ele não ia estar, porque a gente não tinha dinheiro para comprar o cara. Então assim, ao invés de se preocuparem de trazer pelo menos 1 ou 2 apostas, como fizeram em 21 trazendo áreas, mas fizeram em 22, fizeram em 23 no início do ano também, não fizeram em 24. Soberba, olharam para cima e falaram, tudo que a gente faz dá certo. Embarcou, foi ali, ó, vidrado, né, no que diz o treinador, ele vai junto. E fez merda. Então, o 2024 do Fluminense foi prejudicado, mas o 2025 também, porque o jogador jovem sul-americano, que a gente sempre tenta fazer uma aposta para uma hora achar um Arias, e que talvez agora já estivesse mais aclimatado ao Brasil, era para ter sido contratado ano passado. Não foi, prejudicou o 24, porque nenhuma contratação de 24 deu certo em 24, e também não teve a contratação de 24 que era para dar certo nesse ano. Então, tem esse ponto aí sobre contratação também. Se inscreve, deixa o like, até a próxima, valeu.